Olá, produtor! Estou aqui na unidade de produção e inovação da Barenbrug, em Guaíra, no interior de São Paulo, para apresentar uma nova solução forrageira desenvolvida pelo nosso time de pesquisa, o cultivar híbrido Carcará, o novo pânico máximo da Barenbrug. Mas como este híbrido foi desenvolvido? Para que tipo de sistemas ele é recomendado? Quais são suas características e benefícios? Bora lá então conhecer este novo cultivar? Vem comigo! Estou aqui com um convidado ilustre, Ulisses Figueiredo. Ulisses ele é melhorista e líder do programa de desenvolvimento de cultivares tropicais na Barenbrug e também o pai do Carcará. Tudo bem, Ulisses? Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, graças a Deus. Ulisses, como é que funciona o lançamento e desenvolvimento de um novo cultivar como o Carcará? Ô Fabrício, esse desenvolvimento ele começa com os cruzamentos na etapa de melhoramento. A gente faz os cruzamentos, gera uma população muito grande de indivíduos e dessa população a gente selecionou o Carcará. A próxima etapa é a etapa que a gente chama de VCU, que é ensaio de valor, cultivo e uso. São ensaios oficiais que o Ministério da Agricultura exige que a gente faça esses ensaios para registrar o cultivar, no caso o Carcará, para ser comercializado no mercado. Essa etapa, que a gente chama de VCU, ela é dividida em VCU sob corte e VCU sob pastejo. A gente avalia o VCU sob corte em diferentes regiões do país e aí depois que a gente selecionou aquele melhor genótipo, no caso o Carcará, ele tinha um potencial enorme para produzir e ter uma performance animal melhor, a gente testou para confirmar ele no VCU pastejo. Uma vez que a gente reúne as informações, tanto da etapa de melhoramento quanto das etapas de VCU, VCU corte, VCU pastejo, a gente junta as informações, compila um relatório e envia para o Ministério para fazer o registro. E dessa forma a gente conseguiu registrar o Carcará no Ministério da Agricultura e está apto aí para a gente ser usado ele como cultivar no mercado. Em média, Ulisses, esse processo dura quanto tempo? Olha, Fabrício, é no mínimo 8 anos, né? Mas é um processo demorado, porque a gente faz as avaliações das plantas, identifica as plantas, né? As melhores características que são de interesse do nosso cliente, no caso o produtor rural, e que isso traga resultado dentro da fazenda, né? Mas além do tempo, em que regiões vocês testam esse material e o que vocês medem, o que vocês garantem que tem um resultado interessante? Fabrício, a sua pergunta é muito pertinente porque o Brasil é muito grande, né? E a gente tem diferentes biomas, diferentes condições climáticas, diferentes tipos de solo. Então, para isso, a gente testa as plantas, os genótipos em diferentes regiões do país. Então, a gente testa desde a região sul, representando o bioma da região sul. Testamos aqui em diferentes estados da região de Brasil Central, onde a gente predomina o Cerrado, e também parte da Mata Atlântica, e testamos também na região norte. Essa etapa é aquela etapa de VCU corte que eu comentei para você, onde a gente faz as avaliações em parcelas para ver o acúmulo de forragem, né, o acúmulo de massa, tanto matéria seca total como matéria seca de folha, e com essas informações a gente consegue ver se a planta tem boa adaptabilidade e boa estabilidade de produção ao longo dessas diferentes condições de solo, condições de clima, e os diferentes ambientes que são testados, né? Uma vez que a gente fez esses ensaios para o Carcará, a gente identificou que o Carcará, em relação às testemunhas, que são os cultivares que já estão no mercado, e outros genótipos que a gente estava testando, ele se sobressaía. E aí, por isso, a decisão de avançar para o VCU pastejo. E aí, no caso do VCU pastejo, a gente fez o ensaio numa região de Cerrado, que é, dizer assim, a maior área de pastagem do Brasil está nessa região, e a gente buscou fazer o desempenho animal nessa região para tentar representar o país. Os ensaios de VCU pastejo são ensaios com animais, né? São ensaios mais complexos, ensaio que demandam um investimento muito alto da empresa, mas a gente faz isso para ter a segurança para o colega produtor de que ele está comprando um cultivar que traz benefícios reais para o sistema de produção para ele, que é o desempenho animal, né? Então, quando a gente tem todas essas informações, enviou para o mapa aprovou o registro, o trabalho não para aí, você mesmo sabe disso, né? Porque depois que o produto está registrado, você, responsável pela área de desenvolvimento tecnológico, assume o produto junto com a sua equipe, né? Então a equipe de pesquisa, ela faz a etapa até o VCU pastejo e você faz o desenvolvimento tecnológico que tem como objetivo trazer mais informações ainda do cultivar.
Você poderia falar para a gente como que é isso, né? Quais são os principais objetivos e como essas atividades ocorrem para complementar o pacote tecnológico do produto, no caso o Cultivar Carcará, para trazer mais informações para o produtor? É isso mesmo, Ulisses. Como você comentou, a gente tem esse bate-bola entre pesquisa e a equipe de desenvolvimento tecnológico. Então, depois que a gente tem essa discussão do nosso comitê, que a gente pega os insights que você traz, né, dos benefícios do Carcará, a ideia é a gente levar isso já direto para o produtor. Então, a gente tem alguns produtores parceiros também espalhados ao redor do Brasil, que a gente faz em umas áreas um pouco maiores do que a área de pesquisa. Sim. E também mensura os benefícios do material também já em nível de produtor. Então a gente avalia o número de plântulas emergidas, a massa seca, e o material tem se apresentado até o momento com um material muito interessante, apresentando rápido estabelecimento, então com um material que está sendo muito produtor, e os locais que a gente está sendo testado, os produtores estão gostando bastante desse novo material. Que bom, Fabrício. Como a gente pode ver, o Carcará ele é indicado para sistemas tanto pecuária de leite quanto pecuária de corte, pode ser utilizado também por equinos, né? Mas pensando na produção tanto de carne quanto de leite, ele é recomendado para aqueles sistemas que estão buscando intensificação. Então, como é de praxe de um pânico, mas o Carcará ele supera essas expectativas de que um pânico pode trazer no aumento da produtividade animal dentro da propriedade, o Carcará vem suprir essa necessidade de intensificação. Então, se aqueles sistemas que estão buscando alto rendimento, alta performance animal, podem usar o Carcará que vão ter respostas. A gente observou que o acúmulo de forragem total, ele foi 22% superior nas diferentes regiões. Quanto mesmo? Repete aí. 22%. 22%. Poxa vida, bastante. Acúmulo de forragem em matéria seca total. E quando a gente vê para a parte de acúmulo de lâmina foliar, esse número foi na casa de 26% a mais em relação ao cultivar mombaça, que ainda é dos pânicos, o cultivar mais usado ainda dentro dos sistemas que estão buscando intensificação, sobretudo no período das águas, onde o pânico, né, e o Carcará expressa seu máximo potencial. E quando a gente vai para esses sistemas de produção, os números que a gente tem da produtividade animal, onde a gente fez a avaliação por 2 anos, e na média dos 2 anos, o Carcará acumulou 132 quilos de peso vivo a mais do que o mombaça na média desses 2 anos, em pastejo rotacionado, como foi feito o ensaio de pastejo na Universidade Federal de Uberlândia, onde foi conduzido o ensaio de VCU sob pastejo. Então, como um benefício real na prática que o cultivar pode trazer, é justamente essa superioridade de 19% a mais de carne em relação à testemunha mais usada, que é o mombaça ainda hoje no mercado. Isso significa 4,4 arrobas a mais por hectare que você pode produzir por ano, simplesmente por usar uma forrageira mais produtiva que veio do programa de melhoramento genético, como a gente comentou, desenvolvida e selecionada das populações que a gente gera, passou pelos ensaios regionais, que é o VCU subcorte, onde a gente testou em diferentes regiões do país, e terminando aí com um ensaio de pastejo, trazendo esses números de maior produtividade, o que significa maior rentabilidade do sistema de produção, simplesmente por trocar o produtor, ter a opção, né? Se ele troca pelo Carcará em relação ao mombaça, ele vai estar produzindo aí 19% a mais de carne. Poxa vida, Ulisses, muito interessante esses dados que você nos apresentou. Gostaria de agradecer demais por esse bate-papo, viu? E para a gente finalizar, se você fosse definir o Carcará em uma palavra, como você o definiria? Ô Fabrício, boa pergunta, mas eu defino ele como intensificação. E você, como que você define o Carcará? Acho que pelo que você falou, alta performance. É isso aí, intensificação e alta performance resume bem o Carcará. E aí, produtor, gostou do novo Cultivar Carcará? Se você ficou interessado, temos mais informações no nosso site ou também pode procurar o nosso time técnico comercial. Muito obrigado!